essa visão aqui, esse visual do quarto bimestre. Apenas 2 capítulos esses que volto a falar, serão importantíssimos aí para a sequência de suas vidas nas próximas séries, né? No 7º ano, 8º e 9º, porque a cartografia é a base de tudo. Hoje, para nós identificarmos, por exemplo, um país, muitas vezes você vai ter que levar em consideração a localização cartográfica, saber em que posição ele vai estar, e também consultar ali as informações que a cartografia nos ajuda, né, ao longo dos anos, os mapas, o GPS, as cartas topográficas. Então, todas essas informações, na verdade, são importantes e estão inseridas dentro do estudo da cartografia. Mas, afinal, para nós iniciarmos aqui a conversa de hoje, o que é a tal da cartografia? A cartografia, galera, basicamente, ela seria, né, a área da geografia, novamente, aí uma área da geografia, né, que vai se propor a apresentar, a representar a superfície terrestre. Então, de maneira bem simples, a cartografia, ela é a área da geografia que vai se propor a estudar a superfície terrestre. E ela vai estudar a superfície terrestre, mas ela vai também demonstrar a superfície terrestre. Ela vai representar. Então, quando eu falo estudo, não é simplesmente um estudo sobre estruturas internas e externas, mas é através daquilo que nós chamamos de superficial, a superfície. Então, a cartografia ela vai representar através de mapas, através de cartas, através de informações do GPS. Então, essa é a principal função da cartografia. Então, viu um mapa, viu uma informação do GPS, viu uma carta topográfica, todas essas informações estão dentro da cartografia. É o objetivo dela, tá bom? Mas como é que surgiu a cartografia? Ou melhor, qual é a relação da cartografia com o espaço geográfico? Para nós entendermos essa relação, é necessário nós compreendermos aí as origens, né, da cartografia. Nós podemos dizer que a cartografia, meninos e meninas, ela está inserida, né, dentro de diversos conhecimentos científicos, tá? Você vai ter aí conhecimentos estatísticos, você vai ter conhecimentos matemáticos, você vai ter conhecimentos também um pouco aí da área da geologia, astronomia, diversos conhecimentos científicos estão atrelados à cartografia. Então, ela é, com certeza, uma área do conhecimento muito importante para nós aprendermos. Porque, além de apresentar uma necessidade, ela responder uma necessidade que nós temos de nos localizarmos no espaço geográfico, a cartografia ela tem essa influência de outras áreas do conhecimento científico. Então, isso a torna bem legal. Então, o cartógrafo, ele deve ser alguém aí que deve ter um conhecimento muito amplo sobre a Terra, né? Sobre a superfície, sobre os diferentes relevos que existem sobre os mares, porque ele vai representar justamente essa superfície. Imagina só eu ter que representar uma área muito extensa, como essa aqui que está aqui na imagem do livro de vocês, na página 3, tá bom? Então, olha aqui essa imagem bem legal. Deixa eu estar circulando aqui, tá? Então, essa imagem é de uma fazenda, e hoje essa tecnologia ela é bem utilizada, tá? No trabalho rural, e é utilizado justamente um instrumento aqui, no caso um drone, né? Esse drone ele vai captar ali uma determinada área que vai ser confeccionado um mapa. E esse mapa ele pode ser, por exemplo, uma área de fazenda, uma área de plantação de soja. E aí é feito ali quantos hectares de soja está sendo plantado naquela fazenda. Aí vamos dizer que aquela fazenda não tenha somente plantação de soja, tenha também o plantio de arroz. Aí vai ter um segundo mapeamento através do drone dos hectares do plantio de arroz. Os hectares, meninos, é a dimensão que é feita ali para medir as fazendas, tá? Geralmente são muito grandes, eles utilizam essa medida, chamada de hectares. Então, imagina só que a cartografia, ela utiliza um pouco da tecnologia, né? O drone,
Aí você vai ter o tablet para observar as imagens e, por conseguinte, elaborar um mapinha, né? O mapa ele pode conter ali, daqui a pouco nós falaremos um pouquinho mais, pode conter alguns elementos primordiais para nós entendermos a superfície terrestre. Então, de início, aí nós podemos dizer Tio, que licença aí, tio. Boa tarde ela aí. estuda a dimensão da superfície terrestre. Então, ela tenta aí apresentar de Tio, maneira bem presente a superfície terrestre. Ok? Beleza? Então, nós estamos aí na página 3 do livro didático de vocês, falando sobre a cartografia. Ok? Então, a primeira imagem que nós trabalhamos aqui foi a imagem que você tem aqui no canto superior esquerdo da página 3, onde você consegue entender aí a importância, né, do cartógrafo, da pessoa que trabalha com a cartografia na atualidade. Mas no passado, como será que existia, como será que foi fundamentado, como será que foi pensado a cartografia? Hoje nós falamos em drone, computadores, nós falamos em tablet, nós vivemos na era informacional, nós vivemos numa era tio, tecnológica. Mas no passado, como foi? Será que a cartografia ela foi fácil de tio. ser compreendida, de compreender o espaço, a atualidade? Pode falar, qual a sua dificuldade? Vai vir com a imagem que eu vou ver. Fale lá, Davi. Tio, boa tarde. Qual é Boa. a Davi, página nós que eu estamos entrei na... agora aqui na aula? Entrei agora na aula de... Ok, tudo bem. Ó, Davi, seja bem-vindo. Nós estamos na página 2 do livro, aliás, na página 3 do quarto bimestre. Nós iniciamos o capítulo 10, ok? Tio, Beleza? tá baixo. Baixo? Ok, vou aumentar um pouquinho mais aqui, tá bom? Tio, deixa eu repetir aí, por favor. Ok. Vocês conseguem me ouvir? Agora melhorou? Aqui. Ou tá baixo? É. Tá baixo? Tio, é a página 3? Isso, página 3. Tá? Olha aí, Davi. Nós estamos falando sobre a cartografia. Ok? E aí nós estamos falando sobre o que é a cartografia. Lá no portal Eclass tem um conceito bem simples ali do que é a cartografia. E no início da nossa aula, nós explicamos que a cartografia ela vai ser a área do conhecimento, aqui está o capítulo 10, tá bom? Que vai representar a superfície terrestre. Então, como é que vai ser feita essa representação? Através de mapas, através do GPS, através do globo terrestre, através de cartas topográficas, beleza? E aí nós avançamos e eu mostrei para vocês aqui um pouco, né, daquilo que existe na atualidade de mais moderno para a cartografia, né, que é a utilização de drones aí para mapear e para demonstrar aqui uma área gigantesca, por exemplo, uma área de uma fazenda, de plantio, de alguma coisa aí, ou mesmo na criação de gado, ok? Mas, normalmente, nós temos uma ideia muito facilitada porque nós vivemos na atualidade, na era da informática. Só que no passado nem sempre foi assim. Então, eu perguntei para vocês como será que era a cartografia no passado? Já que a cartografia é a arte de eu projetar a superfície terrestre, de eu representar a superfície terrestre, como será que eles representavam a superfície terrestre no período em que você não tinha uma técnica tão apurada, no período em que você não tinha, talvez, equipamentos tecnológicos, no período que talvez nem existia papel. Como será que eles representavam a cartografia? Então, as civilizações passadas, elas tinham aí algumas formas de representar. Aqui, no canto superior direito da página 3, você tem um mapa, tá bom? Conseguiu visualizar aí? Esse mapa, ele foi desenhado onde? Alguém sabe informar aí? Esse mapa que você está vendo aqui no canto superior da página 3, alguém quer arriscar? Qual é esse tipo de material que esse mapa foi desenhado?
Alguém? Ágata? Davi? Vitor? Juliane? No Egito? Tá, foi no Egito. Não foi no Egito. Não é o lugar. Mesopotâmia. Isso. Em qual tipo de material eles usaram para desenhar o mapa? Foi um papel, foi uma pedra, foi um pedaço de madeira? O que vocês acham? Pedras antigas. Foi um pedaço de pedra, né? Como seria um tablete, tá bom? Então, veja só que esse tablete aqui, ele foi encontrado nas ruínas da cidade da Mesopotâmia, né? Essa cidade aí que foi uma civilização muito antiga, tá? Um dos povos mais antigos aí, que são datados do ano de 2400 a.C., então bota tempo aí, tá bom? Bota tempo e cabelo branco aí nessa história. E aí, esse mapa, ele é chamado de mapa de Gansu, tá bom? Então, ele está definindo aqui, por exemplo, a divisão do império. Ele apresenta uma porção, a porção do império mesopotâmico. Então, esse é datado como o primeiro mapa, um mapa que foi feito aí, um tablete, é um mapa da Mesopotâmia. Mas os egípcios também, eles criaram métodos de medições para, por exemplo, áreas de plantio, também para áreas de para eles estarem construindo ali algum tipo de monumento. Então, os egípcios também, eles já começaram ali a criar um pouquinho de uma ideia inicial da cartografia. Os egípcios de um tempo mais atual, mais próximo aqui de nós, né? O mapa que nós vimos é de 2.400 anos antes de Cristo. Os egípcios já começaram a criar essa ideia da cartografia, de medir os locais, de representar ali os relevos dos locais, um ano mais próximo aí, em 196 a.C., nós podemos perceber essas características. No entanto, o povo que mais avançou em relação ao conhecimento da cartografia foram os gregos. Os gregos, eles deram show aí, e eles com certeza marcaram decisivamente a cartografia. Por quê? Porque os gregos, eles tinham uma necessidade de sempre estarem estudando, né? Os gregos, eles praticavam o chamado ócio. Não é o ócio que nós entendemos na atualidade, tá? Que é o ócio de ficar em casa, com preguiça. Não, eu estou ocioso, né? Não é esse ócio. O ócio que eles praticavam eles ficavam reunidos nas praças públicas e aí eles ficavam produzindo conhecimento. Imagina aí, vai cair uma chuva daqui a pouco. Eles ficavam olhando ali como é que a chuva ela caía, né? Cai do céu. Mas quais seriam os sinais que apontavam a queda da chuva? A nuvem fica escura, o céu ele escurece, o sol ele some, então vai cair chuva. Então eles observavam dessa forma. Os egípcios, aliás, os gregos, os egípcios também foram importantes para a história, mas os gregos, eles são os pais de muitas das ciências que nós conhecemos hoje. A medicina, a matemática, a geografia, eles vão ser influenciadores decisivos para a configuração dessas disciplinas, dessas ciências, ok? E aí os gregos, eles basicamente desenvolveram o sistema de coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? Nós veremos daqui a algumas aulas, tá? Mas as coordenadas geográficas, de maneira bem simples, porque nós veremos as coordenadas geográficas na prática, nós vamos fazer uma atividade bem legal, que eu acho que vocês vão gostar. As coordenadas geográficas são o encontro de duas retas, uma na vertical e a outra na horizontal. Então, esse encontro, o encontro que vai se ter de duas retas, eu chamo de coordenadas geográficas. Mas no mundo em que vivemos, você pode, então, substituir essa palavra retas por paralelos e meridianos. Então, os paralelos, eles são linhas imaginárias que cortam a Terra na horizontal. Os meridianos, eles são linhas imaginárias que cortam a Terra na vertical. Quando essas linhas se encontram, o ponto de encontro entre essas duas linhas, que são vários pontos que existem na Terra, são chamados de coordenadas geográficas. Por que que elas são importantes, Chico? Para auxiliar no equipamento que nos ajuda no dia a dia aí, que é o GPS. Então, o seu celular, computador,
quem sabe aí no carro do papai, da mamãe, tenha um equipamento desse chamado de GPS. O GPS ele faz a leitura das coordenadas geográficas, ou seja, das linhas imaginárias que existem na superfície terrestre. E quais seriam essas linhas imaginárias? As ruas. Então, imagina só, as ruas, elas apresentam as ruas principais e as transversais. Então, o encontro dessas ruas, eu tenho uma coordenada geográfica. Então, a partir das coordenadas geográficas, eu consigo definir o endereço que você quer ir. E é através das coordenadas que a mocinha fica falando lá, que é para você dobrar tantos metros, que está chegando o endereço, que está à direita, que está à esquerda, é através dessa informação. Então, os gregos, basicamente, eles deram um pontapé inicial no estudo sobre as coordenadas geográficas. Por quê? Porque eles criaram o primeiro mapa mundi. Então, o primeiro mapa mundi, você está vendo aqui, ó, no canto inferior direito da página 3, o primeiro mapa mundi. Um camarada aí chamado Crates de Malus. Crates de Malus, lá no século II a.C., ele fez o seguinte. Ele começou a imaginar como seria o planeta Terra, né? E olha aqui que interessante, o planeta Terra ele define como sendo redondo. Então, ele define aqui como sendo possivelmente redondo, e ele faz uma divisão do mundo que ele conhecia de acordo com os povos, né, que estavam próximos a ele. Então, ele conhecia, por exemplo, ele já tinha ouvido falar que tinha os periecos. Ele sabia também que tinha a região da Líbia. Ele sabia que tinha os antecos e os antípodas. E aí, ele foi, então, a partir dessa convicção que ele tinha, elaborando o mapa mundi. E por que ele elabora redondo? Porque os gregos também, eles influenciaram na astronomia. Então, eles entendiam um pouco do movimento dos astros. Eles até entendiam, talvez, que a Terra ela estava no centro ali, que o Sol é que girava em torno da Terra. Mas eles já sabiam, mais ou menos, através dessas informações astronômicas, que a Terra ela seria redonda. E aí, nós vamos então ter essa importante descrição do mapa mundi lá no século II, que é o primeiro mapa mundi, tá? Que nós temos ideia aí, que é o mapa de Crates de Malus, tá bom? Esse grego aí que ajudou muito nesse processo. Depois dos gregos, você tem os romanos, que passaram a utilizar a cartografia para fins militares. Os romanos, eles foram um império composto aí por um poderio militar muito grande, e eles acabaram utilizando aí as ideias que os gregos já haviam criado e aprimoraram para fins militares, a fim de expandir seus territórios, a fim de surpreender ali povos inimigos. Então, os romanos também eles deram um upgrade, podemos dizer assim, na cartografia, pois eles começaram já também com a representação ali de pequenos rascunhos de mapas, mas que nós não consideramos um mapa propriamente dito. Foram pequenos rascunhos. Então, ao longo da Idade Média, os conhecimentos dos gregos eles foram quase totalmente desprezados. Então, o pessoal pegou e falou, o que produziram no passado não tem muito a ver. Por quê? Porque existia uma convicção equivocada em relação à superfície terrestre. Acreditava-se, por exemplo, que a Terra ela era quadrada, que a Terra ela poderia apresentar um abismo no final do oceano. E o horizonte, na verdade, seria o final de um abismo, que teria um monstro ali, que ia comer os navegadores. Então, todo esse conhecimento, na Idade Média, ele acabou ficando um pouco obscurecido. Isso daí também tem a ver com quem estava sobre o domínio, né, da produção do conhecimento nessa época, que era a igreja, né? Então, a igreja detinha muitas dessas informações e desejava-se ali criar uma espécie de medo, né, na população, a fim de que a religião fosse, de fato, aquilo que poderia explicar em maior sentido tudo o que acontecia no mundo. Então, apenas os orientais, o Extremo Oriente, eles continuaram, né, com aquilo que os gregos haviam produzido. E então, no período conhecido como Renascimento, que é no século XVI, você vai ter um avanço científico e a retomada da cartografia como sendo algo importante para o desenvolvimento do Ocidente, que é onde nós estamos vivendo, tá bom? Então, nós podemos dizer que o Oriente ele avançou um pouco mais do que nós, no período da Idade Média,
e que a partir do século XVI nós voltamos aí a entender um pouquinho mais sobre a cartografia. Então, existe um camarada aí chamado Gerhard Kremer, conhecido também como Mercator, que ele simplesmente concluiu o seu mapa mundi, ele fez um mapa mundi aí, e ele é considerado por muitos como o pai da cartografia moderna. Então, tudo que nós conhecemos como cartografia na atualidade, ela vai ter um marco divisor aí na pessoa do Mercator. Por quê? Ele vai definir o primeiro mapa mundi, que de fato apresentaria aí, de maneira mais completa, o planeta Terra, as áreas emersas, né? Os continentes, os países que nós conhecemos hoje. Mercator, ele apresentou através desse primeiro mapa lá em 1569. Ninguém era nascido aqui, né? Nem os pais, nem os avós, nem os tataravós, nem os avós de vocês não eram nascidos. 1569. Então, em 1569, nós temos essa representação aqui, tá? Esse foi o mapa de Mercator. Um mapa bem interessante aqui. Próximo ao mapa que nós temos hoje. É uma configuração do mapa que nós temos hoje. Ele usou um tipo de projeção cilíndrica. Qual é essa projeção cilíndrica? É como se ele pegasse uma folha de papel, deixa eu definir aqui para vocês, ó. Projeção cilíndrica é assim, uma folha de papel, tá? E ele fez o seguinte, ele desenhou o mapa, definindo ali aquilo que ele conhecia, que ele entendia como planeta Terra. E por que que é cilíndrica? Porque esse mapa, ele vai ter essa forma aqui, ó. Forma de um cilindro, ó. De um cilindro, tá? De um cano. Então, a superfície terrestre é definida dentro dessa forma. Esse tipo de projeção, o que é projeção? É a representação da superfície terrestre. Dentro de uma forma cilíndrica, ela vai apresentar uma melhor representação da Terra, tá? Então, você não vai ter diferença entre os países, o tamanho, a dimensão territorial. Basicamente, elas vão ser preservadas. Então, o Mercator, lá no século XVI, 1569, ele já pensava dessa forma e representou a Terra assim, ok? Então, após esse período aí, nós teremos um grande avanço, né, nos séculos 20 e no século 21, outras nações emergentes, inclusive o Brasil, acabaram se destacando na produção cartográfica, acabaram encontrando aí, dentro da ciência internacional, aportes aí para entrar dentro da representação cartográfica. E aí você se pergunta, né? Por que é importante a cartografia? Eu já falei aqui mais ou menos sobre a importância do GPS, mas de repente você está perdido ali, uma floresta, não existe nenhum tipo de aparelho, um GPS, um celular para você entrar em contato, ou mesmo talvez não tenha nem linha. Mas se você tiver um mapa, aquilo vai ser um ponto de partida bem interessante para você se localizar no espaço. De repente, um mapa da região, um mapa da cidade, já vai ajudar você consideravelmente. E na atualidade, nós podemos então concluir esse primeiro momento da nossa aula introdutória sobre a cartografia, dizendo que a cartografia ela está aliada à tecnologia. Então, não tem como eu pensar em cartografia, em representação da superfície terrestre, sem falar em tecnologia. Nós vivemos na era da informação, nós vivemos na era da evolução técnica. Então, de fato, nós podemos compreender aí que a cartografia ela passou por longos períodos de estudos e evolução. Então, para nós chegarmos hoje à configuração atual, ao estudo da cartografia como nós temos, hoje, a utilização de toda a tecnologia foi necessário um longo período. Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, na página 5 do livro didático de vocês, você tem uma imagem interessante aqui, de uma aeronave. Até aí, tudo bem. Um aviãozinho aqui, um monomotor, que está sobrevoando uma área, e esse monomotor, ele apresenta ali equipamentos fotográficos acoplados dentro ali, fora ali, né, da sua aeronave, em partes da sua aeronave. E qual seria a finalidade, então, desses equipamentos fotográficos?
definir ali a área de estudo, né? Pode ser que eles estejam estudando essa área, pode ser que eles estejam observando o comportamento do desmatamento nessa área, ou mesmo o avanço de alguma atividade agrícola que está sendo produzida nessa área. Então, eles vão pegar essas fotografias, vão levar para o laboratório e será feito uma análise, onde vai apresentar um mapa temático sobre a determinada região que eles estão estudando, né? Pode ser um mapa ali que vai conter o tipo de vegetação que existe ali, o tipo de relevo, o tipo de área que está sendo impactada pelo desmatamento. Então, você vai ter inúmeras formas de trabalhar com essas imagens. É bem verdade que as imagens nem sempre elas vão conseguir captar ali nuances, né? Características que você só olharia ali se estivesse próximo. Mas essas tecnologias elas auxiliam e muito, né, na observação dos aspectos físicos. Quais são esses aspectos físicos? Uma montanha, um rio, construções urbanas, de repente uma casa que possa existir ali, a sede de uma fazenda. Então, esses equipamentos eles são utilizados, o equipamento fotográfico, né? Aerofotogrâmico, né? Como os autores chamam, né? Então, esses equipamentos serão utilizados aí, serão reflexo da tecnologia na atualidade. Ok? Pode perguntar, Davi? A gente vai fazer atividade agora? Vamos sim, tá? Vou já auxiliar vocês aqui na atividade, ok? Os radares também são outros equipamentos que exercem aí uma função, né, bem importante, pois os radares eles conseguem captar aí as informações de diversas antenas espalhadas e com isso podem também reunir informações importantes, informações cartográficas do lugar, mas sem dúvida nenhuma aquilo que é a cara da nova tecnologia aliada ao conhecimento cartográfico são os satélites, né? Os satélites que começaram aí a ser lançados em órbita, ou seja, para a órbita terrestre, para fora da atmosfera terrestre, a partir da década de 60, com o período conhecido como Guerra Fria. Então, nesse período aí, só para você ter uma ideia, Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia da tecnologia espacial. Então, a partir da década de 50, mas sobretudo 60 mesmo, começa a corrida espacial. Então, foi muita coisa interessante, produção de conhecimento como nunca antes visto. Foi nesse período, por exemplo, que o homem ele foi à Lua, né? E aí, uma das principais características desse período foram os satélites orbitais, né? Então, os satélites iam para a órbita terrestre e aí eles teriam diversas funções, né? Desde tirar fotos da superfície terrestre até mesmo fazerem estudos específicos. Aqui no livro de vocês, você consegue visualizar na tela aí o satélite orbital polar da Europa, que ele é dedicado só ao estudo da meteorologia, do clima. Então, eles vão estudar a variação climática, se a Terra está ficando mais quente, está ficando mais fria, e vão enviar informações a partir dessa coleta de dados para uma central, né, que vai armazenar e vai fazer o estudo de todos essas mudanças, né? E aí, o computador, ele acaba sendo um equipamento indispensável dentro dessa atualidade, porque a cartografia, ela utiliza-se muito do computador, das informações tecnológicas que o computador lhe traz. Hoje, o mapa ele não é mais produzido como o Kratos produziu lá na Grécia, no século II, né? Ele produziu num papel, ou mesmo como os sumérios produziram lá na Mesopotâmia, né? Através de um tablete de uma rocha. Ou mesmo como o mercado produziu, talvez num tecido, ali aquilo que mais se aproxima do mapa que nós conhecemos hoje. Os mapas, eles são produzidos através de um sistema de computador, um programa chamado ArcMap ou ArcGIS. Esse programa ele é bem legal. Você, de repente, quer representar o mapa do seu bairro. Você vai pegar as medidas do seu bairro e você vai conseguir dividir ali a delimitação das medidas do seu bairro, você vai dividi-lo por ruas, e aí você vai conseguir identificar cada elemento importante do seu bairro, como, por exemplo, as áreas de recreação do seu bairro podem ser identificadas no mapa. Você pode identificar também ali a chamada área comercial do seu bairro, onde está a feira, as lojinhas.
você vai identificar no mapa. Então, esse programa, que é bem legal, o ArcMap, se nós tivéssemos aí um laboratório, nós poderíamos brincar de produzir mapa. Você vai ver que pode produzir mapa de tudo, né? E, de maneira bem simples, o computador ajudando você na produção desses mapas, o que torna algo mais rápido e mais dinâmico. E os mapas, com certeza, eles não oferecem todas as informações, não é verdade? Os mapas, eles podem somente oferecer uma informação superficial, né, daquilo que você quer estudar. O mapa do Brasil. Apresenta ali o Brasil, com os 26 estados e o Distrito Federal. Apresenta as regiões brasileiras. Pode apresentar também os rios, a vegetação. Mas será que eu consigo identificar algumas características em determinado estado, como, por exemplo, uma plantinha que cresce só no estado do Pará, por exemplo? Então, essa característica mais peculiar, uma característica mais minuciosa, o mapa ele não consegue definir, nem as fotos aéreas. É por isso que é necessário ali os chamados mapas temáticos. O que são os mapas temáticos? É a representação da superfície terrestre através do assunto ou da área que eu quero estudar. Por exemplo, eu posso ter um mapa da geologia, eu posso ter um mapa que vai representar o clima, a vegetação, o eixo rodoviário ali de um lugar. Então, são os mapas temáticos, eles são específicos para um determinado assunto. Ok? Então, nós chegamos aqui ao final do nosso assunto sobre mapas, sobre a cartografia. Eu quero ouvir vocês. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, galera? Ficou? Não? Todo mundo caladinho aí. Dá até medo. Então, nós vamos deixar uma única atividade para vocês, na página 3, ok? O tio vai só orientá-los, e aí vocês vão ter uma semana para fazer e poderão entregar semana que vem, tá bom? O tio vai só orientar agora. Eu já não vou resolver com vocês. Eu quero desafiá-los. Eu sei que vocês são capazes, são inteligentes, vocês vão dar show nesse negócio aí. Então, olha o que diz aí a primeira questão da página 6, atividade aí sobre aquilo que nós falamos aqui, a introdução daquilo que nós falamos, tá? Então, olha o que diz aí a primeira questão da página 6. Compare o globo de Crates, página 3, com o globo utilizado na atualidade. Então, você vai fazer assim, filhão, você vai voltar aqui na página 3, é essa informação aqui, tá? O globo de Crates, ok? Essa representação aqui do mapa mundi. Você vai olhar para ele e você vai pegar um globo terrestre utilizado na atualidade. Pode digitar lá no Google ou procurar no livro, tá? Um globo terrestre na atualidade. E aí, a letra A, você vai tentar identificar que diferenças existem entre eles. Entre o globo da página 3 e entre o globo que você vai pesquisar lá na internet. Quais as diferenças que você vai encontrar? Ok? Beleza? É o primeiro desafio, a letra A. Facílimo. Tio, eu posso identificar aqui que talvez tenham mais países representados no mapa, no globo da atualidade, do que no globo de Crates. Talvez seja isso. Talvez mais oceanos, talvez um é mais colorido do que o outro, sei lá, você vai colocar, tá bom? A letra A é diferenças e a letra B, em sua opinião, existe alguma semelhança? Na letra A, você vai pegar a diferença, filhão. A diferença. Na letra B, se existe alguma semelhança. Deu para entender? Enquanto que na letra A, diferença, na letra B, semelhanças. Letra C, que transformações aconteceram para que tivéssemos os globos atuais? Então, você vai ter que mergulhar um pouquinho aí, novamente, dentro da explicação que eu falei, e também das páginas, para compreender o que foi que aconteceu aí, para que tivéssemos os globos atuais. O que aconteceu de atualização da informação sobre o planeta Terra, sobre a superfície do planeta Terra. Ok? Então, essa foi a primeira questão. Segunda questão. A orientação nos grandes centros urbanos é uma verdadeira aventura. Os mapas de arruamento, né, são imensos. Ou seja, o que é o mapa de arruamento? São os mapas que definem as ruas, tá? Localizar praças, avenidas e ruas é realmente um desafio.
Alguns equipamentos modernos contribuíram para acelerar esse processo de localização. Cite pelo menos 3 profissionais que utilizam mapas ou aparelhos com GPS em suas atividades. Então, imagina só, vou dar um exemplo aqui. O Uber, ele precisa ou não de um GPS no carro? O que vocês acham? Uma pessoa que é motorista de aplicativo, melhor dizendo. Dirige aí não. Precisa. Com certeza. Porque senão eu vou dar um exemplo aqui da rua da minha casa, o cara pode me levar lá para Baitetuba, se ele não souber, né? Então, ele precisa ter essa informação, esse aporte, essa ferramenta de localização chamada de GPS, que nós veremos aí na próxima aula o que significa, tá? Mas GPS, só adiantando, é um sistema de posicionamento global, que utiliza informações de satélites, tá? Então, você vai colocar, eu dei um exemplo aí, o motorista de aplicativo, mas você pode ter outros exemplos, tá? De repente, um carteiro, pode ter também um GPS, pode, ou outro profissional qualquer, ok? Então, você vai identificar 3 profissionais que utilizam mapas ou aparelhos com GPS. Terceira questão, a necessidade de se localizar foi fundamental para que o ser humano desenvolvesse meios para a realização dessa atividade. Recorte e colhe no espaço abaixo, no mínimo 2 imagens de instrumentos antigos e 2 de instrumentos modernos utilizados para a localização. Então, você vai recortar, pode ser uma imagem bem pequena, tá? Pode ser de uma revista velha ou de um livro que você não esteja mais usando. Você recorta 2 imagens de instrumentos antigos e 2 imagens de instrumentos modernos. Na internet você vai conseguir isso de maneira mais rápida, tá? Se não quiser pesquisar, digita lá no Google instrumentos modernos de localização. Vai aparecer lá, instrumentos antigos de localização. Também vai aparecer e aí você cola direitinho e conclui a atividade. Ok? Tudo bem? Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Agora eu encerro a nossa aula